E aí, galera, dando continuidade aqui aos nossos grupos substituintes radicais, nós vamos ver agora aqui quando aumenta o número de carbonos, né? Vimos no vídeo anterior até 3 carbonos, né? Agora nós vamos aumentar essa quantidade de carbonos. Então nós vamos para 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. Agora olha aqui de baixo. 1, 2, 3, 4. 2 desenhos diferentes. Valência livre na ponta, valência livre no segundo carbono. Valência livre nessa ponta ou nessa ponta é igual, né? Está espelhado, é igual. Agora, aqui já não é igual. Ele está reto, tá vendo? E com a valência no carbono secundário. E aqui com a valência no carbono que é primário. Primário, secundário. Beleza? Vamos olhar ali, só para você perceber a variação de desenho. Olha só esse desenho. 1, 2, 3, 4 carbonos. A valência livre aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Né? Valência livre aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Olha só, esse desenho não é igual a nenhum desenho que apareceu aqui. Não é igual. Agora vamos para o último desenho, última possibilidade com 4 carbonos. A valência livre aqui, olha, e o carbono, ó, fazendo aqui 3 ligações com o grupo CH3. A valência livre está aqui, tá bom? Então, esse desenho de estrutura, eles são diferentes. E são diferentes desses dois também. Então assim, olha, tem uma coisa boa para dizer para vocês. À medida que aumenta o número de carbonos, vai aumentando a variação, vai aumentando a possibilidade de você montar estruturas diferentes nos grupos substituintes. Então, com um carbono só tem uma possibilidade. Com 2, tem uma possibilidade. Já com 3 carbonos tem 2 possibilidades. Com 4 carbonos, nós temos 4 possibilidades. Se aumentarmos para 5, nós teremos um número maior ainda. Coisa boa. Nós vamos aprender até 4 carbonos, que é isso que nós temos que saber. Que é isso que vai cair nas suas provas, nos seus vestibulares, lá no Enem. Então nós vamos aprender até 4. Esse é o nosso limite, tá bom? 4 variações. Beleza? Então, nesse momento agora, não fique assustado, não fique apavorado, faça caderno, tá bom? Eu vou fazer aquelas fichinhas para vocês preencherem, mas façam caderno, se organizem pelo caderno, porque a química orgânica agora começa a pegar um corpo, começa a ter volume. Então vamos para cá. Olha só. O que nós temos aqui? 5, né? O nosso quinto exemplo. Butil ou butila. Aqui é o sec-butil, sec-butila. Aqui nós teremos, ó, teremos o isobutil ou isobutila, terc-butil, terc-butila. Vamos ver cada caso. Olha, se a valência livre tiver numa cadeia retona assim, na ponta esquerda ou na ponta direita, nós vamos chamar de butil ou butila, ou chamar de N-butil. Lembrando que esse N aqui significa normal. Nós vamos entender melhor isso no futuro, tá bom? Não fique com problemas aqui, sabe? Tipo, fique tranquilo aqui. N a gente vai entender melhor ao longo. Isso não é o mais importante agora. Então é o seguinte, ó. O importante é memorizar esse desenho e saber esses nomes. Butil, butila ou N-butil ou N-butila. Qualquer um dos 3 nomes pode aparecer representando esse desenho, tá bom? Vamos para o próximo. A valência livre, como eu disse, está no carbono secundário. Por isso que é sec, de secundário. Isso é para mostrar para a gente que a valência livre está no carbono sec, secundário. Então vejam, está no carbono secundário, ou é secundário aqui, ou é secundário aqui. Dá no mesmo, né? Ó, secundário aqui e secundário aqui. Você deve estar prestando atenção na aula e você deve estar aí sentado, né, no sofá, comendo alguma coisa e deve estar pensando uma coisa seguinte, não seria ISO? Porque o desenho teve um ISO, não seria ISO? Vamos ver, galera, ó, tá aqui a valência livre. O ISO é quando tem simetria, um lado igual ao outro. Então vejam, aqui é CH3
E aqui, ó, é CH2CH3. Ou seja, aqui tem 2 carbonos e aqui tem 1 carbono. Então essa valência livre, ela não está balanceando os dois lados. Então não pode ser iso. Então os químicos inventaram um prefixo chamado sec para fazer referência que a valência livre está no carbono secundário. Ok? Tudo bem? Aqui eu faço uma brincadeira com vocês, para vocês guardarem mais fácil a questão do N de normal. Ó, eu falo assim, na ponta. Toda vez que aparecer o N é porque a variação, a valência livre, está na ponta. Então, ó, N-butil, ó, na ponta. Na ponta, eu posso falar N, N-propil, N-butil e assim por diante, tá bom? Só uma brincadeira para vocês gravarem mais fácil, fixarem mais fácil. Quando for o sec, vai estar lá no carbono secundário. E for o N, vai estar lá no carbono que é primário, o carbono das pontas. Fechou? Nós vamos agora, então, para a nossa terceira variação de but, 4 carbonos. Olha só, nós temos agora aqui o prefixo iso. Isobutil ou isobutila. Qual que é a ideia do iso? O iso é ter aquela simetria. Aí você fala, eu não estou vendo a simetria. Beleza, galera, vamos agora então enxergar essa simetria. Olha só, temos aqui, desse jeito, ó, a estrutura. Se eu fizer isso, percebam se não tem simetria. Faz um corte aqui, ó, faz um corte aqui e divide essa molécula. Bem na valência livre. Você vai olhar que tem simetria. Nessa divisão, nesse corte, eu tenho CH3 de um lado, CH3 do outro. Então, esse corte permite ter simetria. Então, esse desenho, como ele tem simetria, ele vai chamar iso, isobutil ou isobutila. Voltando aqui, olha, se eu fizer o corte aqui, vejam, 1 carbono, aqui 2 carbonos. Está desbalanceado, então não tem iso, não tem simetria. Agora aqui tem simetria, tá bom? Quando você estiver fazendo o seu caderno, faça isso aqui, olha, para guardar a simetria. Fechou? Vamos aqui então para o nosso último exemplo com 4 carbonos, que vai ser o terquibutil ou terquibutila. Terquibutil ou terquibutila. Galera, terquibutil ou terquibutila, ó, terqui, lembra carbono terciário, terc, terciário. Assim como sec, vai lembrar carbono o que mesmo? Secundário, ok? Secundário, terciário. A valência livre está em um carbono que é terciário. Olha, esse carbono está ligado a 3 outros carbonos. Logo, ele é um carbono terciário. Então, essa valência livre está aqui, terc, terciário, ok? Alguns de vocês devem estar pensando o seguinte, mas se eu fizer um corte aqui, ó, não vai ter simetria? Se eu fizer o corte, não vai ter simetria? Ó, galera, isso é uma boa pergunta. Para quem está pensando aí, né, eu já até sei quem está pensando aí de cada sala. Tanto do segundo A quanto do segundo B, eu já sei quem está pensando, e se for assim, não tem simetria? Eu vou te mostrar. Essa é uma boa pergunta, tá? Mas eu vou te mostrar, ó. Na verdade, o carbono ele é tetraédrico, lembra? E ser tetraédrico, o ângulo é de 109 graus e 28 minutos, 109 graus e meio. A estrutura tetraédrica, ela é assim, ó. A gente faz aqui e ela é assim, desse jeito, um tetraedro. Ela não faz aqui um ângulo, ó, de 180 graus aqui. Não é isso. Esse desenho aqui, olha, está um pouquinho mais para cá. Esse é o verdadeiro desenho do tetraedro, que vai desenhar aqui, olha, um tetraedro regular, ó. Esse é o verdadeiro desenho. Então, se nós fizermos um corte aqui, ó, lá na valência livre, ó, nós cortarmos a valência livre, ó, cortarmos, não vai ter simetria. Vai ter um lado, ó, e aqui vai ter um outro lado, vai estar desbalanceado. É que o desenho parece que se eu fizer um corte aqui, vai ter simetria. Então, por exemplo, esse desenho, ele pode, na verdade, ser representado, né, desse jeito aqui, ó. Ó. É que é estranho ficar desenhando toda hora ele desse jeito mais torto aqui, ó. Opa, vai parecer para vocês que a projeção está para frente, né? Então, vou fazer assim. Química orgânica, cada detalhe é importante, hein? Ó, CH3. Beleza?
Então é o seguinte, ó, se eu fizer o corte desse jeito, não vai ter simetria. Então de um lado eu tenho o CH3, do outro lado eu tenho o CH3 e CH3, tá bom? Então o que está marcando de diferente aqui? É que a valência livre está no carbono terciário, então é o terc-butil, terc-butila. Aqui a valência livre, ela vai estar num plano de simetria, então vai ser o isobutil ou isobutila. Aqui a valência livre está na ponta, ó, na ponta esquerda ou na direita. N-butil ou butila, ok? E o sec, a valência livre pode estar aqui no secundário ou nesse secundário, vai ser sec-butil, sec-butila. Beleza? A gente volta fazendo um pouquinho mais sobre os grupos pendurados substituintes radicais. E aí, galera, tudo bem? Voltamos aqui para a nossa parte final da apresentação dos grupos substituintes, os radicais, os que terminam em il, ila, né? Sufixo il ou ila. Tá bom aqui? Trouxe aqui para vocês 3 casos especiais, tá bom? 3 casos especiais. Tem mais? Tem, mas a gente vai ver num outro momento. Esses 3 casos são extremamente importantes. Nós temos o caso do vinil ou vinila ou etenila ou etenil. Etenil ou etenila, tá? Então é o seguinte, vinil ou vinila, etenil ou etenila, é esse caso aqui, olha, quando tem 2 carbonos. Então, ó, et, né? 2 et. En é porque a ligação é dupla. E il ou ila, né? Il ou ila é porque é um radical, tem a valência livre. Então vamos lá. Se a valência livre está nessa ponta e tem uma dupla entre carbonos, vai ficar 1, 2, 3, valência livre contando como 4. E aqui do outro lado vai ficar CH2, ou seja, 2 com mais 2, 4. Se nós invertermos isso, olha, podemos escrever assim, olha, do mesmo jeito. Eu posso colocar aqui o CH, coloco a dupla aqui e aqui o CH2. Beleza? É o mesmo desenho, é o mesmo desenho. Então vejam, eu só inverti, eu peguei aquela estrutura e fiz isso, ó, inverti, só inverti. Então eu vou colocar a valência livre aqui. Então a valência livre vai estar aqui, dá no mesmo, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então esse caso a gente chama de vinil ou vinila ou etenil ou etenila. Esse nome, vinil ou vinila, vai aparecer mais, assim numa frequência de uns 95%. Tá? Então, esse vinil ou vinila aparece mais, é mais utilizado. Aí nós vamos para o segundo caso especial, que é o chamado fenil ou fenila. Olha, tem o anel aromático e aqui é muito importante. Olha, a valência livre, ela sai direto do anel aromático, olha. Essa valência livre, ela sai direto do anel aromático. Pode sair de qualquer ponta, porque eles são simétricos, tem simetria. Se fizer um corte aqui, tem simetria de um lado e do outro. Então, isso aqui é chamado fenil ou fenila. Isso é muito importante, vai aparecer muito, tá? Cuidado para não confundir com o terceiro e o nosso último caso, que é o caso benzil ou benzila. Benzil ou benzila, tá? O que é o benzil ou benzila? Nós temos aqui, olha, o anel aromático, um CH2 e a valência livre aqui. Então, anel aromático, CH2 e valência livre aqui. Vamos contar? 1 com mais 2, 3. Valência livre aqui, olha, 4. Então, olha só a posição. Anel aromático, valência livre saindo direto do anel aromático. Agora, a valência livre está saindo lá do carbono acima do anel aromático. Veja que tem uma diferença. Aqui não tem um carbono para cima, aqui tem um carbono para cima. E aí, ó, o que nós teremos aqui é um CH2 e a valência livre aqui. Então, a valência livre sai direto do carbono acima do anel aromático. Então, nós chamamos isso de benzil ou benzila. Então, mais 3 estruturas para que vocês possam guardar aí, tá bom? Então, no próximo vídeo, nós vamos fazer, alguns exemplos de como isso vai aparecer, numa estrutura e como que você vai reconhecer esses tipos de radicais, esses grupos chamados substituintes. Beleza? Fica aí, né? Fica aí em casa, vendo a aula aqui comigo. Beleza? Tamo junto. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.